jurídicos, porque sabemos que a doutora Marisa também entende desta área. Doutora Marisa, obrigado por ter aceito o nosso convite. A pior, gostávamos de saber de si como é que vê Moçambique, como é que analisa Moçambique, como é que está o nosso país. Para viva, boa tarde. É sempre um prazer estar com jovens a falarmos sobre Moçambique. Nós não falamos sobre pessoas, falamos sobre Moçambique, falamos sobre moçambicanos. Bom, respondendo diretamente à sua pergunta, a situação sociopolítica de Moçambique não inspira confiança. Esta é a minha opinião. Obviamente, se vocês saírem daqui e irem conversar com uma outra pessoa, pode dizer, olha, para mim inspira confiança. Esta pessoa vai trazer os elementos que lhe fazem concluir de que o estado político, social de Moçambique inspira confiança. Os moçambicanos foram divididos de forma direta. Então, a partir do momento que o Moçambique é dividido por alas, não é? É sinal de que nós não estamos bem. Se nós temos um presidente, é porque este presidente é da República de Moçambique. Mas nessa legislatura, neste governo, nós fomos provados que o presidente da República já não é da República, é um presidente de um determinado partido. Aliás, este mesmo presidente vangloria-se todos os dias a dizer, olha, no meu partido temos pessoas que não são fantasmas, temos pessoas que não são virtuais. Então, quando um discurso deste vem de um presidente, é sinal de que todos os moçambicanos não estão no mesmo saco. Deve-se fazer um trabalho extremamente grande para voltar a reunir os moçambicanos, porque nós vamos à rua, estamos a encontrar pessoas a dizer, olha, eu sou do vermelho, eu sou do amarelo, eu sou do verde. E nunca eu sou moçambicano, somos moçambicanos. E quando trazemos debates a dizer, olha, não concordamos com a situação da saúde, não concordamos com a educação, não concordamos com a via de acesso, dizem, olha, se vocês não concordam com tudo isso, então vão construir as vossas estradas, vão construir o vosso sistema de saúde, vão lá construir o vosso sistema de educação. Mas como? Se nós estamos num Estado democrático de direito, em que temos aqui um governo eleito por sufrágio universal de voto, que deve cuidar desses assuntos todos. Então, eu, como cidadã moçambicana, não posso reclamar que a educação não está boa e vai levantar alguém e dizer, olha, se achas que a educação não está boa, então vai construir o seu Sistema Nacional de Educação. Já nós estamos a dizer que Moçambique, dentro de Moçambique, temos dois estados. O estado daqueles que não gostam, não é? O estado daqueles outros que dizem, olha, vão lá abrir o vosso sistema de saúde. Se achas que os hospitais não estão a atender bem, então vai lá abrir o seu hospital. Se acha que as escolas públicas não estão a servir como deve ser, então vai abrir a sua escola. E é por essa razão que eu digo sempre, a educação em Moçambique é um negócio da China. Cada um é um negócio da China. Cada um vai abrindo a sua escola porque não está feliz. Eu, Marisa, vontade de abrir a minha escola não me falta. Uma escola privada? Obviamente, o que nós assistimos nas escolas públicas, aquilo não é passível de ser chamado de educação pública. Então, se todo cidadão que mostra-se descontente com a educação pública decidir ir abrir escola, quer dizer, os 3 milhões ou os 30 e tal milhões de moçambicanos, cada um vai ter a sua escola, porque não está contente. E quem vai estudar na escola de quem? Se a ideia é essa. Então, em suma, para dizer que o Estado da Nação não inspira confiança, o Estado da Nação está a separar os moçambicanos, já separou os moçambicanos, a economia não inspira confiança, a saúde não inspira confiança. Lá em casa vão perguntar, Marisa, o que é que inspira confiança em Moçambique? A única coisa que inspira confiança em Moçambique é a nossa respiração. Então, é a única coisa, a respiração. É a única coisa. O dom da vida. Mais nada, porque isso depende de Deus, né? Não depende daqueles que se acham que são donos e proprietários deste Moçambique, porque o Mia Couto, num dos seus livros, diz: o mundo é tão pequeno que nele não cabe dono algum, certo? Mas há outros indivíduos que dizem: não, Moçambique é tão pequeno que nele cabe donos. Mas quando é que o Moçambique deixou de inspirar confiança? Quando é que nós vimos esta derrapagem do nosso país? Desde a independência ou a tempos atuais? Na verdade, Moçambique nunca inspirou confiança. O que acontece na altura, nós fomos criados com aquela máxima de que os governantes não são suscetíveis de serem criticados, não é? Os governantes, quando mal estão a governar, nós devemos dizer sim, está bom. Nós fomos criados com essa ideia de que tudo o que eles fazem está bom, mesmo não estando bom. Quer dizer, nós crescemos com medo.
Nós crescemos com medo de trazer aquelas que são verdadeiramente as nossas opiniões. Uma espécie de ditadura. Tão simples quanto isso. Quantas vezes nós não assistimos grandes estudiosos irem num canal de televisão dizer: olha, as coisas não funcionam, se dia seguinte eu vou me acordar sei lá onde, todo desfeito. Não estou a dizer que o espancamento dessas pessoas, a morte dessas pessoas tenham a ver com as suas opiniões, mas era mais que claro de que aquela pessoa foi silenciada porque trouxe uma opinião contrária em relação à situação política do país. A liberdade de expressão está simplesmente na Constituição. A liberdade de expressão está lá naquele livro que se chama Constituição. Na vida prática, a liberdade de expressão não é permitida, porque se a liberdade de expressão fosse permitida, iam deixar a Marisa, por exemplo, dizer: a Estrada Nacional número 1 não está boa, meus caros. Quem conhece muito bem a Estrada Nacional número 1 há de concordar que a Estrada Nacional número 1 não inspira confiança. Para quem usa a Estrada Nacional número 1 no seu dia a dia, esses senhores que conduzem os autocarros fazem de tudo para evitar acidentes naquela estrada. E vai me aparecer alguém que diz: olha, se estás a criticar a Estrada Nacional número 1 é porque não és moçambicano. Então, esta situação de que Moçambique nunca aspirou confiança vem mesmo lá depois do colono ter saído deste Moçambique, mas como na altura nós éramos aqueles medrosos, tínhamos medo de dizer: olha, senhor presidente, as coisas não estão boas, porque dia seguinte íamos acordar com a boca cheia de formiga, não falávamos. Mas graças a Deus, apareceu, sei lá, o Messias de onde, abriu as nossas mentes, disse: olha, a Constituição é um livro, é uma lei-mãe, então devem colocar em prática todos os direitos lá previstos. E o direito é um deles aqui, a liberdade de expressão e de opinião. Como dizem lá os mais velhos, doa a quem doer, nós vamos usar. Há quanto tempo é que os moçambicanos começaram a pôr em prática ou tiveram esta visão dos respectivos messias que devem fazer valer o seu direito? A partir do dia 1 de outubro de 2024, quando, usando da prerrogativa constitucional, fomos às urnas, votamos e disseram: não, vocês não devem exercer o direito do voto, nós vamos tirar. Quando o moçambicano percebeu que aquela vontade que foi depositada na urna não foi respeitada, é ali onde as nossas mentes ficaram abertas. Vão dizer: porque um tal fulano não tem nada a ver com tal fulano. Se não existisse o tal fulano, o Moçambique já estava preparado para fazer isso. O moçambicano já estava farto. Falo da juventude. Quantos jovens vão à rua para encontrar quantos jovens licenciados mestres que não têm emprego? Estou a falar do emprego, não vamos confundir o emprego e o trabalho, são coisas completamente diferentes. Esses jovens já estavam fartos. Esses jovens já estavam cansados. Todos os anos, todas as legislaturas, nós vamos às urnas, votamos e as pessoas dizem: não, vocês não têm liberdade de escolha. Então, é melhor mudar esse sistema, virar um sistema lá da Inglaterra, onde a família começa a suceder o poder. O avô sai, entra o sobrinho, que não nos façam perder tempo, irmos às urnas, fazermos de conta que estamos a eleger. Para mim, esta abertura mental começa mesmo no dia 1 de outubro de 2024. E nós queremos ser imensamente gratos, não é, por essa abertura mental, por terem nos roubado os votos, por terem nos tirado este nosso direito de sermos governados por aquilo. Aquilo foi um gatilho, aquilo chama-se um tiro pela culatra, não é? Eles decidiram furtar-nos, decidiram roubar-nos os votos e não faziam ideia que esse nosso ato estaríamos a tirar aqui os animais da jaula e tiraram o leão da jaula. Eles pensavam que estavam a realizar aquele ato em benefício próprio, mas não sabiam a liberdade que eles estavam a trazer aos moçambicanos. E nós somos imensamente gratos. E eu vou lhe dizer uma coisa: depois disso, Moçambique já não volta a ser o mesmo. Depois disso, os jovens moçambicanos já não são os mesmos e nunca mais serão. E eu duvido que depois daqui, os jovens voltem a ser aqueles jovens do ontem, que facilmente eram dito: olha, amanhã vamos oferecer chá e o jovem pronto, está feliz. Hoje em dia, nenhum jovem, tirando aqueles que ainda estão com as mentes dormidas, nenhum jovem hoje vai acreditar quando um presidente diz: olha, estou a vir aí, acho que vou oferecer 1000 meticais. Nós trabalhamos, nós corremos atrás das coisas. O 1000 meticais nós podemos fazer em 5 minutos. Então deixem-nos irmos pescar, irmos a Machamba, vamos conseguir o nosso 1000 meticais. A forma como o governo, como o Estado tem lidado com as convulsões sociais, com a agitação, com cidadãos que em algum momento exigem aquilo que acham que é o direito deles, acha que é a forma correta? E se porventura as próximas eleições depararmos com uma situação onde alguns moçambicanos
achem que os resultados divulgados não vão expressar aquela que é a vontade deles? Acha que o nosso Estado, a nossa polícia, terá uma nova forma, uma nova abordagem de agir? Eu me atrevo a dizer que nós estamos a ser governados por arrogantes. Os nossos governantes estão arrogantes. Para além de serem nhonguistas, são arrogantes. É muita arrogância num governante. Os nossos governantes colocaram nas suas cabeças a ideia de que o povo é propriedade privada sua. Eles fazem e desfazem. Então a Marisa hoje não sai de casa, fica aí. Marisa hoje não faz aquilo. Quer dizer, até a minha liberdade de livre circulação. Eu tenho o direito de ir e vir. Os nossos governantes colocaram na sua cabeça que eu tenho que acordar, ligar para ele: olha, senhor ministro, posso ir à rua hoje? Senhor presidente, posso cozinhar o meu arroz com feijão? Estamos a caminho disto. De termos que ligar para o senhor ministro, para o ministro de quê? Pedirmos autorização. Em relação à atuação da polícia, eu sempre digo, esta marginalização do funcionário público é de forma propositada. O nosso governante marginaliza o funcionário público para manipular desta maneira. Aquela gente age assim, tão simples quanto isso. É fome. É fome mesmo de comida na mesa, não é de fome mental. Não é garantia de segurança aqui? É garantia de ordem de segurança o quê? Quando é que deve-se usar uma bala? Quando é que deve-se empunhar uma arma? É aquilo que eles aprenderam em Matalan? É aquilo que eles aprenderam ali na CEPOL? É aquilo que eles aprenderam na formação? Quando é que um polícia deve tirar uma arma? Para empunhar aquela arma diante de um cidadão indefeso. Um cidadão. Eu não tenho nada. O polícia agora em Moçambique resolve tudo com base na bala. O polícia normalizou usar a arma como se estivesse a usar a vassoura para limpar o seu quintal. Tão simples quanto isso. Nós não estamos em guerra em Moçambique. Tu encontras um cidadão na rua porque entornou o amendoim da tia Maria. Pronto, a polícia está a vir. Estão a chamar o BTR. Mas o BTR não está a atuar em Cabo Delgado, estranhamente. Isso é muito contraditório. Que uma Marisa apareça aqui a exigir o seu direito. Não é, senhor presidente, não é emprego para jovens. Senhor presidente, as mulheres estão a morrer nos hospitais. Senhor presidente, o Hospital Provincial da Matola virou morgue. Tu entras ali, tens que rezar 2 vezes e sai de lá vivo. E chamam antimotim para combater a Marisa. Estão a tirar de todos lá. Isso chama-se gastar balas. Essas balas, vocês estão a ser oferecidos aonde? Por quê? Quer dizer, as armas que estão a ser adquiridas por imposto do Estado é usado como se fosse de boneco de pano, boneco das crianças. Não, aquelas armas não são brinquedos. Aquelas balas não são brinquedos. O governo gasta dinheiro para comprar aquilo e amanhã de vir aqui dizer, olha, o cofre do Estado não tem dinheiro para pagarmos salário. Como é que não tem dinheiro se os polícias andam a gastar balas como se fosse no filme de bonecos de animais? O investimento é como se estivessem ali a jogar dinheiro fora. Não tão simples quanto isso. E alguém ordena. O polícia, eu me atrevo mais uma vez a dizer que o polícia não pega naquela arma, empunhar aquela arma por sua conta e risco, pura mentira. Ele recebe ordem de um superior que diz agora sim, pode atirar. Agora pode. Tão simples quanto isso. O polícia não pode, por sua livre, espontânea vontade, estar aí a atirar de qualquer maneira. Mas a pergunta é, por que um polícia deve atirar por um cidadão que diz, olha, senhor presidente, não há emprego. Qual é o crime que esse jovem cometeu? Qual é a desordem que esse jovem está a cometer? Qual é a desordem? Nós temos aí mulheres a serem violadas, mulheres a serem espancadas, que um grupo de mulheres decide levantar, ir manifestar para repudiar. Vamos ver antemotim. Vamos ver antemotim com balas por tudo que é canto. Estão a combater mulheres. Eles simplesmente estão a dizer, olha, estão a morrer mulheres, há uma necessidade de proteger as mulheres. Então, em Moçambique normalizou-se que as balas devem ser usadas até para aquela mamã que diz, olha, senhor camarada, hoje não vendi nada, não tem nada para tirar hoje. Estão a chamar antemotim. Estamos a gastar antemotim em Moçambique. Vão lá para Cabo Delgado. Estão a precisar mesmo de polícia armada. Cabo Delgado está a precisar de polícia armada. E é por essa razão que eu me atrevo a dizer que Cabo Delgado é vosso assunto. Vocês sabem. Porque se Cabo Delgado não fosse vosso assunto, vocês iam levar os BTRs para irem combater verdadeiramente Cabo Delgado. Como é que olha, como é que podemos aqui encaixar
o dizer aqui da doutora Marisa que Cabo Delgado pode ser assunto de alguns, versus esse pedido de apoio que o nosso Estado tem feito. Vimos os ruandeses, estamos a viver aqui os 20 milhões que a União Europeia poderá canalizar aqui ao nosso país. Como é que avalia esta situação? A guerra mete sempre dinheiro. Eu lembro na altura, quando vimos aquela guerra da Ucrânia e Rússia por aí, eu sempre disse, eu não vejo o presidente da Ucrânia como vítima. Atenção, aquele senhor de vítima não tem nada. Quando nós estivermos a conversar sobre guerras, temos que analisar aquela guerra da Ucrânia, sem querer mudar de assunto aqui, só para trazer a colação que está a acontecer em Moçambique. Aquela guerra da Ucrânia e Rússia meteu e continua a meter muito dinheiro no cofre. E quem são os beneficiários? Eu lembro muito bem quando a União Europeia ia reunir-se, deliberavam milhares e milhares de euros a favor de quê? Do senhor Zelensky. Tão simples quanto isso. Quer dizer, tudo que era a união deste mundo reúne-se todos os dias para deliberar em milhões de dólares a favor daquele senhor. E quem é que está a morrer naquela guerra? Alguém já ouviu que a família do senhor Zelensky foi atingida? É o povo pacato. Enquanto a guerra continuar a meter dinheiro, eles não vão sentar na mesa para discutir nada. É o mesmo que está acontecendo em Cabo Delgado. Enquanto Cabo Delgado continuar a meter dinheiro no bolso de alguns, Cabo Delgado vai ser eternamente, Cabo Delgado vai ser prisão perpétua. Tão simples quanto isso. Havendo interesse, pode-se resolver a situação em Cabo Delgado? Aqueles são interesses pessoais. Eles, os mais velhos, sabem. Os mais velhos sabem. Todos nós já acompanhamos a quando, eu não chamo de manifestação, a quando dessa exigência de reposição de direitos violados, que eles chamaram de manifestação violenta e criminosa. Não sei o que é manifestação violenta. Quantos BTRs nós não assistimos? Eu vi uma polícia que eu não sabia que Moçambique tinha. Eu vi uma força militar que eu nem fazia ideia que Moçambique tinha. Estão a chamar ruandeses. Se nós tivemos BTRs a desfilar em plena Avenida 25 de Setembro, tivemos um BTR a desfilar em plena Avenida 24 de Julho, andarem a assustar famílias, por que não carregaram aquela fila toda ir combater em Cabo Delgado? A minha saudosa mãe dizia, os problemas de casa são resolvidos primeiro em casa. Não é para chamar vizinho aqui. Para chamar padrinhos é porque o assunto já está mesmo a extravasar o teto. Por que os moçambicanos não estão a resolver? Os nossos militares não têm capacidade para resolver isto? Têm capacidade, sim, senhora. Enquanto a guerra em Cabo Delgado continuar a colocar dinheiro no cofre de algumas pessoas, atenção, não é no cofre do Estado, no bolso de algumas pessoas, a guerra em Cabo Delgado, quer dizer, presunção de guerra em Cabo Delgado. É extremamente triste, tu já Cabo Delgado, famílias não dormem dentro das suas casas, famílias nem podem cultivar a terra, porque presume-se quando se veja a cultivar a terra, estás a tirar de lá o ouro. Mas a terra é minha, estou na minha casa, o quintal é meu, foram os meus antepassados que deixaram isto para mim. Em Cabo Delgado está-se a viver, ou melhor, em Cabo Delgado não está-se a viver. E nós aqui do outro lado, a batermos palmas, os jovens a apontarem-se o dedo, porque tu falas muito, porque eu pertenço àquilo. Vão lá em Cabo Delgado combaterem. Digam aos vossos mais velhos para resolver um assunto de Cabo Delgado. Os jovens estão a morrer, os jovens estão a ser mortos, os jovens não estão a morrer, os jovens estão a ser mortos. O jovem de Cabo Delgado não tem liberdade de nada, está um pouco de circulação. Porque se marcas o passo mal em Cabo Delgado, então deve estar a esconder ouro aí onde está o seu pé. Levanta o pé. E se demoras, eu tiro lá. E é assim como se vive em Cabo Delgado. Estamos a falar de FDS. Enquanto Cabo Delgado as pessoas estão a morrer, quando a tomada de posse do presidente Daniel Chapo no ano passado, nós vimos aqui, permita usar este termo, uma campanha de perseguição e assassinato de agentes da Polícia de Investigação Criminal, Serviço de Investigação Criminal Cernic, e do tempo para cá parece-nos que a situação relaxou. O último cenário que vivenciamos foi o próprio Cernic que foi cercar o comando provincial da polícia na Matola, onde queriam deter um suposto agente da Goia que esteve envolvido na morte de um agente do Cernic. Há semanas temos vivenciado também um novo modo de operando da polícia, força conjunta, foi-se à Colômbia, fez uma operação, uma rusga, onde deteve-se jovens indiciados de tráfico e consumo de drogas. Foi-se ao Mercado Estrela, também
houve um trabalho de recolha de produtos, de bens vendidos, aliás, roubados e vendidos naquele ponto. E agora, ainda esta semana, vimos a atuação da polícia, um trabalho conjunto, onde estão a recolher mototáxis ou motorizadas em condições ilegais. Como é que avalia se esse pode ser o termo usado, esta nova forma de ser da polícia? A priori, com a nova governação, vimos mortes da polícia, agora há uma ligeira calmaria, sequestros também, houve uma ligeira calmaria, e estamos a ver aqui ações desta mesma polícia de acabar com focos de sítios onde supostamente havia uma conduta ilegal. Eu digo sempre o seguinte: Estrela é o espelho da pobreza em Moçambique. O mercado Estrela, aquilo que está acontecendo no mercado Estrela, é o resultado do desemprego. Aquilo que está a acontecer, depois trazia já que o outro assunto, porque o mototáxi ilegal, quem tornou a ilegalidade disto? Eu vou desviar de um ponto, eu sempre digo, a abertura de igrejas em Moçambique é quem autoriza. Há uma instituição pública que autoriza a abertura de igrejas em Moçambique. Na verdade, eu nem chamo de igreja, eu chamo de Bost Stories Gospels, tão simples quanto isso. Alguém autoriza, alguém do Estado autoriza, para que a Marisa decida hoje, comece a rezar, dizem línguas, e vá para lá e diz: estou em condições de abrir uma igreja, quer salvar vidas, abriu. Então, essas mototáxis estavam a operar de forma ilegal. Quem deixou? Por essa razão que eu disse, esta marginalização do funcionário público por parte do governo é de forma propositada, que é para poder ter o funcionário público na palma da sua mão. O funcionário público mal recebe o seu salário, o salário que já é uma miséria, mal recebe. Quando está a chegar final do mês, o governo começa a inventar história. Porque não temos dinheiro no cofre do Estado, porque aconteceu aquilo. Estranhamente, este mesmo governo que está a reclamar que não tem dinheiro no cofre do Estado, está a mandar vir viatura de alta cilindrada para governantes, para os filhos de governantes, para os camaradas, mas não há dinheiro no cofre do Estado. O senhor presidente está a desfilar nos Estados Unidos como se estivesse a desfilar na Baixa da cidade. O senhor já imaginou um avião presidencial? Quantos milhões gastam-se num avião presidencial? O senhor presidente, quando viaja, não vai sozinho. O senhor presidente vai com a pessoa que carrega a caneta, vai com a pessoa que vai cuidar das barbas, que vai cuidar das unhas, que vai cuidar dos pés. Depois o senhor ministro vai com a secretária da secretária dele, depois a secretária dele tem a caneta dele, todo mundo vai neste avião. É dinheiro. É dinheiro. E quando vão para lá é hospedagem. E olha que pobre tem uma mania, não gosta de coisas baratas. O pobre vai numa zona de luxo. Um avião presidencial, o presidente, uma comitiva presidencial, não vai lhe ficar numa espelunca. Vai numa zona de elite. É o dinheiro que está a sair do cofre do Estado. As viagens que o senhor presidente está a fazer estão a trazer o quê para Moçambique? Eu gostaria mesmo de ouvir a um jovem que se diz que, olha, as coisas estão boas. As viagens do senhor presidente que estão a trazer para Moçambique. Ainda não vi até hoje. Se calhar estou com problemas de miopia aqui. Anuncia apoios. Recentemente foi a Bruxelas, diz que recebeu um valor lá. O valor é para quê? Para que efeito? Se andam a cantar que não temos dinheiro. O 13º saiu em bipes. Chegou uma certa fase, acho que foi enterrado o 13º. Daqui a nada vamos depositar flores e vai descansar em paz. E pessoas estão a morrer. Então, esta presunção de novos modos operantes da polícia é simplesmente para nos distrair, é para nos tapar os olhos, para nós pensarmos que a polícia está a atuar bem. A polícia, sim, havia necessidade de ir a esses locais, fazer-se essa recolha. Mas não vamos nos esquecer que o Estrela é resultado de alguma coisa. Não vamos nos esquecer do princípio de causalidade, nexo de causa e efeito. O que é que originou a existência daquilo? De onde é que partiu? Parem de marginalizar os jovens. Parem de marginalizar os jovens. A sociedade de amanhã está nas mãos desses jovens que vocês estão a marginalizar. Enquanto vocês continuarem a marginalizar os jovens, nós vamos ter Estrela, vamos ter Colômbia, vamos ter o que quer que seja. As drogas estão a ser consumidas. Quem é que mete em Moçambique? Esta é a pergunta. Se esses que consomem droga, coitado daqueles, grande maioria nem sabe ler e escrever. Onde é que buscam a droga? Quem é que mete a droga em Moçambique? Esta é outra pergunta. Vão buscar aonde? Vão me dizer que aqueles jovens viajam, apanham um voo classe executiva para viajarem lá fora e comprar as drogas. Compram aqui em Moçambique. Então, quem é que mete as drogas em Moçambique? Esta é a pergunta. Alguém também está a fazer dinheiro com aqueles marginais. Alguém está a fazer dinheiro com aqueles jovens que consomem drogas ali. Então, essa atuação da polícia é presunção de atuação.
Tão simples quanto isso, para nós colocarmos na cabeça, dizer, olha, a polícia está a atuar, está a recolher aquilo, mais aquilo. E quando recolhe, vai deixar aonde? É outra pergunta também. Os produtos que recolheram lá no Estrela foram deixar aonde, caríssimos? Queremos saber. É porque estamos a falar de situações públicas. Há que publicitar tudo. No dia X, na hora X, a polícia no dia X, não tem porta-voz da polícia para vir nos dar informações. No dia X foi recolhido a quantidade X, sendo assim, porque mandamos para lá, recolheram, ficaram no silêncio. Recolheram motores ali, de carros de alta cilindrada, foram deixar aonde? Às vezes, queremos saber. Incineraram, doaram, chamaram os donos, foram levar. O que é que fizeram? Ou estão a vender as coisas para converter o valor para doarem aos mais necessitados. A ideia é essa. Se for assim, bem haja. Mas, ao contrário, vocês foram tirar aquilo de jovens miseráveis também, que viviam graças àquilo, para vocês venderem e viverem a vida. É isso que nós estamos a presumir, nós estamos a concluir, estamos a presumir. Enquanto vocês não nos trazerem de onde é que foram deixar as coisas que vocês recolhem, porque nós assistimos situações em que quando dizem, olha, porque uma fábrica, um armazém foram localizados produtos de alimentação fora do prazo. Vimos ali a serem incinerados. Estamos à espera de também vocês incinerarem os produtos que saíram do Estrela. Ou vão chamar os donos para virem levar, por acaso o meu espelho estava ali. Estou à espera que me liguem. Vou levar o espelho da minha viatura também, que foi roubado. Porque, ao contrário, eu vou esperar, vou dizer que vocês levaram o meu espelho, tiraram a matrícula e foram vender. Tão simples quanto isso. Vamos aos nossos dois últimos pontos. Como é que avalia a atual situação dos partidos extraparlamentares, partidos da oposição do país? A saúde, nós temos visto recentemente confusão um bocadinho por todos os partidos da oposição, boa parte dos mesmos. Um político, a pessoa quando entra na vida política, no seu ponto de vista atualmente, qual é a causa? É mais nacionalista ou é individualista? A confusão envolvendo valores monetários, cargos de chefia nos partidos, o que é que reflete isto? O que é que revela Moçambique? Não temos oposição em Moçambique. Não há oposição? Isso é um fato. Não temos oposição. Nós temos senhores, né, que são membros, são costelas do partido no poder, que vêm cá fora, não estamos a falar do Adão e Eva aqui, que vêm cá fora, se fazem de oposição. Eu digo, dos 200 e tal deputados que temos na Assembleia da República, a maioria são da Frelimo. A Frelimo por si só decide sobre Moçambique. A Frelimo não precisa de alguém para aprovar ou reprovar leis na Assembleia da República. Todos os deputados que estão na Assembleia da República da oposição podem levantar, sabotar, eles sozinhos vão decidir. Então, os deputados que estão na Assembleia da República da oposição estão ali apenas para preencher cadeiras. Não têm utilidade nenhuma, que é para final do mês receberem as regalias que recebem. E os deputados da oposição que estão na Assembleia da República estão ali para defender interesses pessoais. Não estão ali para defender interesses do povo, coisa nenhuma. São interesses pessoais. Eu volto a frisar, não temos oposição. Nós temos pessoas que são costelas do partido no poder e vêm cá fora para colocar nas nossas mentes que somos oposição. E eu me atrevo a dizer, se calhar agora é quando vamos começar a ter opositores por aí, é quando estão a surgir oposição. Alguém dizia, Marisa, tu pertences a partido X, eu não pertenço a partido X e nem pretendo pertencer. Porque a partir do momento que tu entras num partido, tu vais ter que defender os ideais daquele partido, querendo ou não. A sua liberdade de expressão, de pensamento termina. No dia que você diz que eu sou do partido X, você não vai ousar em dizer qualquer coisa contrária. E eu, Marisa, não me vejo a colocar em algema nas minhas palavras, muito menos nos meus pensamentos. Eu sou dona das minhas palavras, eu sou dona dos meus pensamentos. Por essa razão que nós estamos a ver senhores professores doutores, com mais de 4, 5 doutoramentos, a caminho do professor catedrático, a ir numa televisão, abrir a boca, a dizer coisas sem pé nem cabeça. Eu sempre digo, tu podes fazer teu mestrado naquela universidade dos Estados Unidos mais conhecida, podes fazer seu doutoramento, basta chegares em Moçambique, aliar-te a um partido, a sua burrice desce automaticamente. Aquilo é automático. Eu conheço grandes criminalistas desse país que, a partir do momento que entraram em certo partido, esqueceram da criminologia. Já não sabe que o artigo 40 é mesmo direito à vida e ainda diz que é negociável. Mas já antes dele entrar num determinado partido, sabia que o artigo 40 não era passível de ser negociado. Mas hoje diz não, podemos encostar o direito à vida, dar um tiro pouco assim na perna, se a pessoa cair, vamos deixar continuar. É um perito em direito criminal este.
Esqueceu-se do que aprendeu na academia. Aprendeu a bater palmas, aprendeu a dizer que o verde não é o verde, é amarelo. Porque no partido estão a dizer, para dizer aquele verde não é verde, e ai de você dizer que aquele verde é verde, não é amarelo. Pronto, as regalias. Então, a fome do estômago, nós estamos com fome do estômago mesmo, depois estamos com fome mental, e eu sempre digo, nós temos doutores analfabetos em grande estilo. Nós temos doutores analfabetos em Moçambique a mais alto nível. E as universidades não formam verdadeiramente peritos. As universidades são coadjuvantes em formar doutores analfabetos. Mesmo última questão, vamos olhar para o caso de Ilhas Ocultas. Os que foram condenados, temos o Chang que foi condenado nos Estados Unidos, temos outros quadros do Estado que também foram condenados em Moçambique. Mas este ano estamos a ver aqui uma nova febre em que os mesmos viraram figuras que dão audiência às televisões, redes sociais, são convidados a órgãos de comunicação, a jornais, dão entrevistas e boa parte dos moçambicanos quer lá acompanhar estes cidadãos. A pergunta mesmo que eu coloco é: os moçambicanos estão preparados para receber estes irmãos nossos que foram condenados e cumpriram a pena, agora estão de volta, estão inseridos no seio social, estão de volta e com intervenções, já são figuras públicas acima de tudo e com intervenções, opiniões próprias que movem massas. Acha que a justiça foi feita? Acha que o povo está preparado para receber estes cidadãos? Enquanto a justiça estiver numa relação íntima, profunda com o poder político, nós nunca teremos justiça. Enquanto a justiça em Moçambique estiver nesta relação de união de fato, estiver nesta relação de casamento sob regime de comunhão geral de bens, nós nunca teremos a justiça em Moçambique. Enquanto o poder político continuar a intervir na justiça, nós nunca teremos. Dívidas ocultas foi o que é? Uma marabenta muito bem dançada, num batuque muito bem tocado. Depois vimos aquele espetáculo que aconteceu na tenda da justiça, um marabarismo da justiça moçambicana, não é? Nós tínhamos fé de que os verdadeiros criminosos iam devolver. Eu não tenho certeza se aquelas pessoas estavam mesmo atrás das grades ou não, ou se nas noites não saíam, iam para a sua casa dormir nas suas camas Master King, e dia seguinte voltavam às celas, para pensarmos, porque tantos penteados, né? Porque pessoas que estavam cá fora nem conseguiam fazer aqueles penteados, mas aquelas celas faziam penteado. Mas a questão aqui dessas pessoas agora virarem influenciadores digitais, essas pessoas virarem coaches motivacionais financeiros, estas pessoas serem aquelas que estão de aconselhar com base em quê? Não é? Alguém comparava uma certa conselheira de lar com aquelas senhoras, as nossas mamanas, aquelas antigas, nossa biblioteca viva. Eu disse, olha, isso é blasfêmia. Não vamos comparar certas pessoas com aquelas nossas mais velhas. Quem é que influencia em Moçambique? Esta é a pergunta de base. Quem é que está a influenciar em Moçambique? Está a influenciar em Moçambique. Eu não vou censurar a minha linguagem. Quem está a influenciar em Moçambique são as prostitutas. Quem está a influenciar em Moçambique são os ladrões. Quem está a influenciar em Moçambique são os perigosos cadastrados que não são procurados pela UIR. Esses não são procurados. Os influencers são esses. Quem está a influenciar em Moçambique é aquele que sabe roubar com eficiência. Quem está a influenciar em Moçambique é aquela jovem mulher que consegue despir a sua roupa, dançar nua e transparecer às outras mulheres que a vida é essa. Quem está a influenciar em Moçambique é aquela jovem mulher que vive como acompanhante dos homens casados em tudo que é hotel. É esta jovem mulher que está a influenciar a jovem mulher que consegue ligar o seu telemóvel, abrir uma live e dizer: jovens, para viver bem em Moçambique, tenham relacionamentos com homens casados, de preferência ricos. A vida é assim, vejam, eu estou em Dubai, olha, eu estou numa classe executiva. E todos os jovens começam a aplaudir isto, a vida, e ninguém faz nada. E ninguém faz nada. Nós temos associações de mulheres em Moçambique. Por que essas mulheres não fazem nada? Mas quando vem uma Marisa, diz que mulheres que gostam de dançar nuas nas redes sociais são piranhas gospels, elas ficam ofendidas. As mulheres ficam muito bem ofendidas. A Marisa está a insultar as mulheres, está a dizer de piranhas gospels. Mas vocês estão a assistir a publicidade de prostituição e não fazem nada.
Estão a esquecer que vocês deram o livre arbítrio às crianças de usarem redes sociais. Vai perguntar uma miúda dos seus 14 anos, uma menina, vai lhe dizer qual é o sonho. Quer ser igual a tal fulana. A tal fulana que ficou famosa porque dançou numa na rede social. A tal fulana que ficou famosa porque pegou um vídeo dela íntimo, mandou para o amigo, propositadamente, para que o amigo pudesse espalhar, porque sabia de lá a fama dela ia chegar. E é esse jovem que inspira. O jovem que inspira não é, por exemplo, aquele jovem que foi à universidade, que foi à academia, foi buscar conhecimento, traz aqui, começa a elucidar outros jovens, vamos estudar, jovens, abram um negócio. Esse é matreco. Este não bate bem de cabeça. Quem está a influenciar é uma ex-presidiária. Exatamente. Hoje virou Santa Madre Teresa de Calcutá. Já se converteu. Vamos aprender a rezar as suas orações, não é? Ela aceitou Cristo. Estranhamente, as pessoas só aceitam Cristo quando saem do fundo do poço, quando destruem toda uma nação, quando fazem um rombo. Depois vem aqueles que andam a cruzar com Jesus de vez em quando, os religiosos, dizem, porque todos nós merecemos perdão. Merecemos perdão? Quem é que vai ressarcir o dano que vocês criaram nos moçambicanos? Quem é que vai ressarcir? Então devolvam cada centavo dos moçambicanos que vocês roubaram. Nós perdoamos, sim, perdoamos normalmente. Agora, trazermos uma ex-presidiária como conselheira financeira, eu acho que é abusar os moçambicanos. Trazermos um ex-presidiário como coach motivacional das finanças, vai nos ensinar finanças como? Como é que se desvia todos os dias um metical? Estamos a aprender a ser ladrões. Então eu recomendo ao Estado a abrir uma universidade dos gatunos. É a melhor saída que podem fazer. Abram uma universidade em Moçambique que vai formar alguém como é que se rouba por excelência. E todos vamos fazer esse curso. Cada um começa a saltar o banco do jeito que quiser. Depois de amanhã não reclame, porque as cadeias não estarão lá ninguém. Se é um curso que eu fiz com muita sabedoria. Então, enquanto permitirem que em Moçambique quem é que vai influenciar é aquele que faz promiscuidade. Hoje a promiscuidade tornou-se o pão de cada dia. Uma mulher promíscua hoje virou celebridade. Uma mulher que ensina as outras mulheres como prostituir-se, como andar nua, como fazer mais aquilo. É esta mulher que é aplaudida. Mas também a responsabilidade é vossa. Vocês, canais de televisão, não podem pensar, por aqui estarem a conversar comigo, eu não vou vos puxar a orelha. A responsabilidade é vossa. São vocês que dão 1 hora de antena. Meus caros, eu gastei os meus 800 meticais, fui pagar canal para assistir uma moça. Pronto, não posso falar nada. Esteja à vontade, doutor. Eu vou sair daqui presa. Esteja à vontade, doutor. Queremos resolver a situação do país. Vocês resolvem a situação do país. Como é que vocês ligam os canais de televisão a saber que as nossas crianças estão em casa para dar tempo de antena a uma jovem prostituta? Esta é a pergunta que eu quero fazer. Não citei nome de ninguém. Simplesmente é a pergunta. Qual é a influência que vocês estão a trazer para a nossa juventude, para os nossos adolescentes? Vocês estão a esquecer que a televisão hoje educa. A televisão traz valores morais. Será que não existem programas para transmitirem valores morais? Não é possível. Uma jovem que conseguiu bater no peito, a negar a mãe, a mulher que lhe deu a vida, certo? Vocês dão palco. Como é que estão a dar palco a isto? Mas como é que se dá palco a uma ladra? Como? Como é que se dá palco a um ladrão? Porque todos nós merecemos perdão. Não merecemos coisa nenhuma. Não estão a perdoar Judas, por quê? Se todos nós merecemos perdão. Perdoem lá Judas. Comecem a atribuir o nome de Judas aos vossos filhos. Se vocês perdoam tudo. O Judas traiu Jesus lá, mas até agora vocês odeiam este homem que vocês nunca viram. Então por que temos que perdoar alguém que criou um rombo na conta geral do Estado? Não é? Comecem vocês que são da televisão a trazer conteúdos para educar. A escola não educa. A escola é para trazer matemática e português. A educação se falha em casa, falha nesse meio de comunicação que nós estamos a ver. E vocês têm falhado muito. Têm falhado muito nesse quesito. Tenho que gastar 1 hora a ligar a minha TV para ver uma mulher nua na televisão. Tenho que gastar 1 hora sentar na TV para ver uma mulher a ensinar como é que faz para trocar de homem em homens, de hotel em hotel. Uma jovem está se a vangloriar porque conhece todos os quartos de hotel deste Maputo. Isso devia ser criminoso. E quando vê uma Marisa vos diz que temos piranhas gospels, vocês dizem que Marisa fala muito, são piranhas gospels sim. Continuam a se comportar. Dia seguinte acordam, estão nas igrejas a cantar aleluia, aleluia, aleluia. Está a sair da igreja, tirou a fita. Já está a mostrar o seu ofício.
que está a vender aquilo que não é passível de ser vendido. Depois temos um princípio que anda por aí, meu corpo, minhas regras. É? Então, o corpo, minhas regras, o meu corpo, minhas regras, dizem que o que é bonito para mostrar e acabam mostrando aquilo que não é bonito. O que é bonito não é para se mostrar, é para se reservar. Porque a minha saudosa mãe dizia, o corpo de uma mulher é um templo. E não é qualquer indivíduo que tem acesso a um templo. Quando o teu templo é passível de ser visitado até com formigas, é sinal de que o mel não está bom. Em 3 palavras, como é que define Moçambique e deixe ficar com as ações finais? Moçambique é um país, digamos que, de esperança. Eu, como jovem, tenho esperanças de que o Moçambique de ontem ficou mesmo lá. O Moçambique de hoje há de melhorar. Aos governantes, só queria lembrar-vos que os jovens que vocês estão a governar hoje não são os jovens de ontem. Esses jovens que andam a bater no peito, viva, viva, estão a bater no peito, viva, viva, porque estão com fome. É a fome mental, é a fome do estômago, que está a fazer com que esses jovens gritem viva, viva. Há uma necessidade de vocês mudarem nos vossos modos operantes mais velhos. Não podem normalizar que todos nós devemos dizer sim, 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 porque temos medo de vocês. O governante não é para termos medo. O governante é para governar. E aqueles que dizem, porque não estão satisfeitos sobre o Sistema Nacional de Saúde, vão lá abrir o vosso hospital. Não vamos abrir hospitais, porque nós elegemos um governante que é para cuidar disso. E eu fico aqui, lanço uma pergunta. Para quem beneficia as clínicas privadas que estão nos hospitais públicos? Esta é a pergunta que todos os moçambicanos devem responder. A quem beneficia as clínicas privadas que estão nos hospitais públicos? Porque o material que é usado naquela clínica privada vem no hospital público. Tu marcas uma consulta, tu marcas uma cirurgia no hospital público, dizem que vão te atender daqui a 1 ano. O médico não está disponível. Mas há 1 minuto o médico está sentado ali na clínica, à espera de cliente. Não vamos nos esquecer que na clínica já não há paciente, há cliente. Os materiais que são usados na clínica do Hospital Central vêm do hospital. Que o cidadão pacato não pode ser atendido porque o material não está disponível. Mas, velho, vocês são doentes. Isso chama-se doença governamental. Isso chama-se doença mental. Isso chama-se aniquilar os jovens. Isso chama-se aniquilar toda uma sociedade. Mas como é que vai se governar de forma saudável se os dirigentes não são saudáveis mentalmente? Caríssimos, ok, eu quero atender só, neste momento, 4 mulheres. Depois abrir linhas para atender homens. Neste momento, ligue nenhum homem. Se está com a sua... Não pega o telefone da sua esposa, liga a sua... É uma mulher que esteve aqui a deixar ficar a sua opinião sobre Moçambique no seu... Mulher no Diário do Povo. Marta falou de muita coisa aqui. São neste momento 10 horas e 2 minutos. 4 mulheres moçambicanas que têm uma visão contrária ou igual. Muito bom dia. Quero mulher só. Quero mulher só neste momento. 4 mulheres. Homem, aguardem um bocado. Aguardem um bocado, homens. Daqui ela foi convosco. Aguardem um bocado. Sei que estão nervosos, né? Bom dia. Bom dia. Não foi desta. Repito, quero 4 mulheres moçambicanas. Homens poderão ligar assim que atendermos as 4. Bom dia. Alô, bom dia, ilustre irmã. Oh, Gafur, espera um bocadinho, Gafur. Não nos está a ouvir, Gafur. Espera um bocadinho, Gafur. Aguarda um bocadinho. Eu quero mulheres, oh Gafur. Quero mulheres nesse momento, Gafur. Espera aí. Espera aí. 85359-927, não congestione as linhas. O nosso número está disponível. Deixa-me ler no Facebook. Bom dia. Perdemos, não vamos desistir, não vamos parar. Obrigado. Uau, está quente isso. Diz Puto Wilson. Julinho diz, outra TV que cria casamentos, fantoche, e depois apanha cada maluco na rua, dá banho para ganhar audiência. Bom dia. Bom dia.
Ana diz, entrevista muito quente. Animador diz, esta senhora fala, Alberto Nhanga diz, ela está falando tudo mesmo, sem medo, ok? Isa diz, estou orgulhosa de fazer parte de um país onde temos essa... Alô, bom dia. Bom dia, mãe, seu nome, Deus acompanhe. Valentina de Maputo. Vamos dizer, mamãe Valentina, esteja à vontade. Sim, eu não tenho muito, mas se eu quero... Há uma passagem que a Marisa comentou acerca de deputados que estão na Assembleia da República. Exato. Aí a Marisa acertou. Nós não sabemos por quê. Por que está lá 250 deputados? Okay. Porque só a maioria é que decide tudo. O que estão a fazer os outros? Porque ali, na verdade, nós não temos oposição. Porque a oposição não diz nada aqui, não fala nada, não tem nada a dizer. Por mais que a oposição tenha ideia, não tem como se aprovar porque existe a maioria. Se houvesse igualdade, os partidos que estão na Assembleia da República, eu creio que pelo menos poderia ter um pouco de sentido. Só está a gastar dinheiro, dar esses partidos aí, são 3 que estão aí a mais. Enquanto não falam nada, não decidem nada, sabe? Aquilo não se difere de alguém estar ali a falar coisas que não têm cabimento. Porque não vão decidir, não vão falar nada. Tem as professores que vão decidir na verdade. Então, nós gostaríamos que o Estado ou o governo observasse essa parte, porque está-se a levar dinheiro e hoje está-se a demonstrar que eles estão a lutar por causa do valor. E, na verdade, eu assistia nos anos passados, o Forquilha, a falar. É diferente de hoje. Isso por quê? Porque ele já está a comer a sopa, está a sentir gosto da sopa. Então, eu acho que, na verdade, eles deviam observar a Assembleia da República. Eu acho que não devia até ter mais de 250, nem fossem 10 pessoas. Pelo menos a Marisa, por mais que ela fale, mas a parte da Assembleia da República tem razão. É bom levar esses valores que estão a dar esses partidos